A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, com certeza, foi um momento histórico. Mas e se a gente for além do tribunal? O que essa decisão de fato significa para a política brasileira? É isso que vamos investigar hoje, usando uma análise bem interessante de Sérgio Botton Barcelos. Vamos mergulhar nas várias camadas desse evento, desde o que saiu nas manchetes até o que rolou de verdade nas redes. A análise que a gente está usando aqui resume a decisão em 3 palavras. E que palavras, hein? Justa, histórica e simbólica. Quer dizer, não foi só um veredito, né? Foi muito mais. Foi um marco. Um recado bem claro de que tentativas de golpe não vão passar impunes. É, sem dúvida, um momento de um peso gigantesco para a democracia do Brasil. Então, como é que a gente vai entender essa história toda? Nosso roteiro aqui vai ser em 5 partes, ok? Primeiro, vamos direto aos fatos da condenação. Depois, a coisa fica mais profunda. A gente vai ver como o julgamento virou um espetáculo, como a política se transformou num produto e que tipo de engrenagem social sustentou tudo isso. E para fechar, a pergunta que não quer calar. E agora? Ok, vamos lá. Para começar, o básico. Antes de qualquer análise mais complexa, a gente precisa ter os fatos na mão. O que exatamente o Supremo decidiu e quem foi responsabilizado por tudo aquilo? Bom, o ponto de partida é esse aqui, a condenação direta de Bolsonaro e do pessoal mais próximo a ele pela tentativa de golpe. Com essa decisão, a justiça colocou um carimbo, sabe? Estabeleceu uma responsabilidade jurídica bem clara pelos ataques contra as nossas instituições. E olha só, é muito importante entender que não foi só uma pessoa. A condenação pegou em cheio o núcleo duro do poder. A gente está falando de nomes como Mauro Cid, Anderson Torres e até os generais Heleno e Braga Neto. Isso mostra que para a justiça não foi um ato isolado, e sim uma ação coordenada, em grupo. Beleza, até aqui a gente viu os fatos, a parte jurídica. Mas a análise que estamos seguindo argumenta que a história de verdade não acaba com a batida do martelo. Na verdade, é bem aí que uma outra história começa, a do julgamento como um grande espetáculo. E aí que vem a pergunta que muda toda a perspectiva. Será que a vitória jurídica conta a história inteira? A fonte que a gente usa nos provoca a olhar para além do resultado no tribunal e a pensar: como esse evento foi consumido? Como ele foi percebido pela sociedade? É aqui que a análise começa a ficar fascinante. Para entender esse fenômeno, a análise traz um conceito muito forte do Guy Debord, a sociedade do espetáculo. A ideia é basicamente a seguinte: a vida real, que nesse caso seria o processo judicial em si, acaba sendo substituída pela representação dela. Ou seja, o que a gente consome não é o evento de verdade, mas uma versão editada, empacotada em imagens, vídeos e posts. E para ter uma ideia do tamanho disso, olha só esse número: 746 mil menções sobre o julgamento nas redes sociais. E isso só no primeiro dia. É a prova concreta de como o evento virou, na hora, um espetáculo digital gigantesco, onde a percepção das pessoas é construída bem longe dos corredores do tribunal. Essa ideia do espetáculo leva a gente para outra, que é ainda mais profunda. Porque pensa bem, se um evento político vira um show, qual que é o próximo passo? Ele vira um produto. E é aí que a tal da indústria cultural entra em cena. E o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem a realidade do tribunal. Provas, argumentos técnicos, precedentes legais, coisa séria. Do outro, a realidade do espetáculo. Memes, cortes de vídeo, aquela indignação de palco, sabe? A análise, que se baseia em Adorno e Horkheimer, argumenta que essa segunda realidade acaba engolindo, ofuscando completamente a primeira. E vale lembrar que as redes sociais não são um campo neutro, né? Os algoritmos delas, como a fonte aponta, são feitos para quê? Para amplificar o que gera engajamento. E o que gera engajamento? Choque, raiva, emoção. Nesse ecossistema, a própria justiça acaba virando uma mercadoria, alimentando uma lógica que a gente poderia chamar de lacre, like e lucro. Bom, a gente já falou do espetáculo, já falou do produto, mas a análise nos convida a descer mais o nível, e esse talvez seja o mais perturbador de todos. Como que um movimento desses ganha tanta força? A resposta pode estar numa ideia muito poderosa, a da banalidade do mal. A ideia aqui, inspirada em Hannah Arendt, é a seguinte: o bolsonarismo não foi obra de um homem só, foi uma engrenagem social. O mal se torna banal não porque ele seja pequeno ou sem importância, mas porque ele se torna normal. Ele é executado por pessoas comuns que estão simplesmente cumprindo seus papéis no sistema. Então, quem são as peças dessa engrenagem?
A análise aponta para vários grupos. Militares que simplesmente seguiram ordens, burocratas que assinaram os papéis, eleitores que compartilharam desinformação, às vezes sem nem pensar, e as elites econômicas que deram o suporte financeiro. Cada um fez uma pequena parte, muitas vezes sem uma reflexão mais profunda, e juntos formaram esse sistema enorme. Certo, a gente já analisou o veredito como espetáculo e como parte dessa engrenagem social. Com tudo isso na mesa, chegamos à pergunta fundamental. E agora? Para onde o Brasil vai a partir daqui? Como é que essa condenação, dentro desse contexto todo, realmente molda o futuro da extrema-direita no país? Bom, a consequência mais imediata é óbvia. Bolsonaro está fora da eleição de 2026. Mas e aqui vem um alerta crucial da análise. O movimento não morre junto com a candidatura do líder. Pelo contrário, ele se adapta, se reorganiza para continuar na briga pelo poder. Um exemplo bem claro disso é a estratégia que a gente vê em Tarcísio de Freitas, que é apontado como um possível sucessor. É um jogo duplo, percebe? Para a base de apoiadores, ele defende o legado de Bolsonaro, mantém a fidelidade. Agora, para as elites, para o mercado, ele mostra uma imagem mais moderada, mais técnica. É um novo espetáculo político, com um roteiro bem cuidadoso. Enquanto isso, o governo atual também vive um dilema bem complexo. A análise aponta algumas contradições, como ter que fazer alianças com o Congresso de direita ou manter figuras ligadas ao bolsonarismo em cargos importantes. E tudo isso, claro, acaba limitando a capacidade do governo de fazer reformas mais profundas e de ser um contraponto mais forte à extrema-direita. E a gente termina com essa provocação. Punir uma pessoa é uma coisa. A condenação de Bolsonaro é uma vitória jurídica, não há dúvida. Mas a questão de fundo, a que fica para a gente pensar é: como um país confronta não só a pessoa, mas toda a engrenagem de ideias, de crenças e de práticas que a levaram ao poder? A resposta para isso, com certeza, vai muito além de qualquer tribunal.